Muito bem, queridos, muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E eu quero falar para vocês a respeito quais são os conselhos que a Bíblia tem para que nós possamos ter um ano maravilhoso. Atos capítulo 1, versículo do 12 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achava-se presente Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras, que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, estava escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos apóstolos, aos 11 apóstolos. Pai, pedimos que o Senhor ministre, meu Deus, aos nossos corações essa palavra, nos alimente com ela. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a bússola que nós temos para este mundo, para chegarmos e vivermos no centro da Tua vontade. Ó Espírito Santo, nos ilumine, nos instrua. Nós queremos realmente sair daqui desafiados a cumprir a vontade do nosso Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Certamente, queridos, vocês estão adentrando, se não estão, deveriam estar, adentrando esse ano 2020 com grandes expectativas. Com o desejo de que coisas maiores e melhores aconteçam em sua vida e através da sua vida nesse ano de 2020. Essa também era uma das expectativas dessa igreja. Nós estamos falando do início da igreja primitiva. Era uma igreja que já estava no coração de Jesus, quando ele estabeleceu Pedro, para que Pedro pudesse dar continuidade ao seu ministério. E aí chega o tão especial dia, onde o Senhor se apresenta pela última vez a eles, no capítulo 1, antes desses versículos que a gente acabou de ler, e dá uma ordem para eles. Essa igreja precisa crescer. E a ordem que Jesus dá aos seus discípulos é que eles não ficassem pensando no reino, nem nas coisas dessa terra, mas que ao contrário,
eles esperassem a descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo ia dar a cada um deles autoridade para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra. O Evangelho chegou até nós, porque há 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus tinha um pensamento extraordinário, tinha planos maravilhosos, e esses planos nos alcançaram. A palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor chegou até nós. Então Jesus tem um último momento com essa igreja, e nesse último momento ele dá essas orientações. Pedro, que foi aquele que também traiu Jesus, negou Jesus, fugiu da sua missão. Jesus vai atrás de Pedro, pergunta: Pedro, você me ama de verdade? E Pedro diz: Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. E aí o Senhor pergunta: Pedro, você gosta de mim? Ele diz: Senhor, você sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto. Eu estou dizendo gosto porque a Bíblia diz amo, mas a melhor tradução para aquela expressão de Pedro é: eu gosto do Senhor. Eu gostaria de estar amando o Senhor. Eu gostaria de estar completamente entregue ao Senhor, mas infelizmente não é isso que eu sinto ainda. Mas o Senhor disse para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro recebe esta missão, e Pedro agora tem o desafio de levar a igreja a estar vivendo no centro da vontade de Deus. Nesse capítulo 1, a partir do versículo 12, eles precisam resolver uma situação naquela igreja. E o que eles precisavam resolver? Eles precisavam conseguir um substituto para Judas, que tinha tirado a própria vida e tinha de alguma maneira trazido um escândalo lá para aquele lugar. Por quê? Porque eu fico imaginando as pessoas olhando para a igreja e dizendo assim: olha, o líder deles morreu, Jesus, e um dos deles foi quem entregou Jesus. Fico imaginando como ficaria aquele clima, irmãos. As pessoas falando mal, as pessoas criticando, as pessoas pensando coisas negativas a respeito da igreja. Mas a Bíblia diz que um homem se levanta, e esse homem que se levanta em obediência ao Senhor se chama Pedro. E Pedro se levanta com 120 pessoas para dar continuidade ao ministério que Jesus deixou. E o que é que a gente aprende? Quais são as lições que Pedro nos passa juntamente com essa igreja para que nós possamos ter um ano maravilhoso, esse ano de 2020? Para que nós possamos realmente viver aquilo que a palavra de Deus diz, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você precisa colocar na sua vida nesse ano, se você não já tem experimentado, coloque mais, ore mais sobre as decisões importantes da sua vida. Você precisa orar mais pelas decisões que você precisa tomar. Eles precisavam colocar uma outra pessoa, um substituto para Judas. Eles poderiam, na experiência que eles tinham, escolher o mais bonito, ou na compreensão deles, o mais comprometido. Mas não, eles estabelecem um critério. Olha, o critério, a pessoa tem que ser assim. Mas dentro desse critério é o Senhor que vai decidir o que vai ser melhor para a igreja. Sabe por quê, queridos, nós temos estabelecido aqui um ministério de oração nessa igreja? Porque nós entendemos que tudo que é extraordinário na Bíblia começou com oração. Tudo, absolutamente tudo, que foi grande, que foi impactante, que mudou a história de um povo, sempre tinha um homem diante de Deus prostrado. Alguém que reconhecia que tinha um soberano, alguém que tinha planos melhores, alguém que tinha planos maiores. Diz que todos eles se reuniam, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Irmão, você pode ser uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para planejar coisas. Você pode ter uma oratória e uma maneira de se comunicar excelente, que abre portas para você. Mas o que você precisa entender é que os nossos planos, por mais aparentemente perfeitos, aparentam ser perfeitos, eles sempre têm falhas, sempre têm problemas, há sempre uma espécie de rachadura, algo que nos afasta da presença do Senhor. E quando eu olho para Pedro agora tem a liderança da igreja. Pedro poderia dizer: não, o Senhor me escolheu como líder e eu vou escolher quem vai substituir Judas. Não, não é isso que Pedro faz. Pedro se junta com os homens e as mulheres e ele começa a orar. E um pouquinho mais à frente, verso 24,
Pedro continua orando, e Pedro diz: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. Pedro entendia que, como homem, ele pode estabelecer critérios, mas é Deus quem conhece o coração, é Deus quem conhece a intimidade. Se você quer viver, querido, profundamente a vontade de Deus, você não pode caminhar sem oração. A oração nos aproxima do Senhor. A palavra do Senhor diz, fugiu agora, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não é apenas fechar os olhos e repetir palavras, ou falar qualquer coisa, não, isso tem que ser com o coração, você tem que se entregar àquilo. Você precisa se derramar na presença do Senhor. Quando eles estavam orando aqui, eles estavam orando com seriedade. Você não pode ficar terceirizando aquilo que é sua responsabilidade, queridos. Naturalmente nós podemos pedir para que outras pessoas nos ajudem em oração, mas eu não posso colocar a minha vida espiritual na mão de outra pessoa para orar. Não, a responsabilidade é sua. Coisas grandiosas, coisas extraordinárias aconteceram na vida dessa igreja e na vida do povo de Deus, porque esse povo se dobrou, se ajoelhou e reconheceu que Deus tem sempre os melhores planos. Você quer ter um ano maravilhoso? Você quer viver o melhor ano da sua vida? Você não viverá se você não colocar a oração como uma disciplina espiritual na sua vida. Amanhã é dia de jejum e oração aqui nessa igreja. Amanhã é o dia em que nós estimulamos os nossos irmãos a buscarem o Senhor e pedirem para que o Senhor possa executar a vontade dEle nas nossas vidas. A oração é fundamental. Por que é que essa igreja, ela busca a Deus em oração? Porque ela entende que os olhos conseguem ver uma parte, mas só Deus consegue ver o que está por trás do que os nossos olhos carnais podem enxergar. Deus sabe exatamente o que está no coração de um homem. Se você tem negócios para fazer, se você tem decisões importantes para tomar, coloque diante de Deus e Senhor, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Aparentemente isso parece ser uma coisa muito vantajosa. É uma proposta de emprego, é uma proposta de sociedade, não sei, alguma coisa que precisa decidir. Você diz: Senhor, faz a leitura do coração dessa pessoa para mim. Me dá a direção, aquilo que eu não conseguirei fazer, o Senhor consegue. E Deus vai te orientar, assim como fez com essa igreja. Ninguém tem um ano maravilhoso se não estiver acompanhado de oração. A segunda coisa que essa igreja me ensina é que algumas coisas na nossa vida, algumas páginas na nossa vida, na nossa história, precisam ser viradas. Versículo 20 diz: porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o lugar, e não habite ninguém, e que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Quem é que Pedro está falando? Pedro está falando de Judas. Foi alguém que comeu com Jesus, foi alguém que andou com Jesus, foi alguém que viu os milagres com Jesus, foi alguém que de alguma maneira cooperou com Jesus. Irmãos, eu fico imaginando o privilégio que esse homem teve, e ele não aproveitou direito, ao contrário, ele não somente abandonou, mas ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus aos inimigos, naturalmente, a Bíblia diz que Jesus mesmo, ele entregou a sua vida, mas Judas, ele cooperou para que isso acontecesse. Ele criou, se não fosse esse o plano de Deus, vamos imaginar, ele criou uma situação desastrosa, humanamente falando, mas espiritualmente não, esse era o plano de Deus. Mas Judas, ele vai ser sempre conhecido como traidor. Por que eu nunca vi ninguém com o nome Judas? Porque tinha outro Judas. A Bíblia diz que junto com Pedro, com João e Tiago, tinha outro Judas, que era filho de Tiago. É porque esse nome ficou estigmatizado como traidor.
Ninguém quer colocar, meu filho aqui, que é Judas. Imagine. Aí o pai que tem o nome de Judas diz, isso aqui é o Judas filho. Neto. Não, ninguém coloca. O que essa igreja faz? Essa igreja não fica choramingando, não fica reclamando, não fica paralisada por aquilo que Judas fez. Essa igreja não fica acovardada. Essa igreja, ela entende que precisa avançar. Não é porque alguém não aproveitou bem a oportunidade que a igreja agora vai parar. Não, ela precisa avançar sim. E o que é que eles fazem? Eles oram e pedem a direção do Senhor para que o Senhor mostre alguém para substituir Judas. E quando o Senhor mostra alguém, eles colocam um homem, Matias. Matias agora assume o lugar de Judas. E acabou a história de Judas no meio desse povo. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez você teve experiências negativas lá atrás, você experimentou coisas que não foram tão agradáveis. Você se relacionou com pessoas que não valiam a pena. Aprenda uma coisa. A igreja me ensina que para que ela tivesse um avanço maravilhoso, a igreja precisou virar a página de Judas. Qual é a página que você precisa virar na sua vida hoje? Que você precisa parar de falar sobre isso, que você precisa parar de murmurar sobre isso, porque isso já passou. Não faz mais parte do seu presente, nem fará mais parte do seu futuro, a não ser que você continue carregando isso no seu coração. Eu queria tanto ter conquistado isso, mas isso não deu certo. Pessoas que passam o tempo todo chorando, murmurando, reclamando porque não passaram no concurso tal, porque não passaram na faculdade tal, porque não compraram tal coisa. Ei, meu irmão, vira essa página da sua vida. Pessoas que eram usadas pelo Senhor, que eram abençoadas pelo Senhor, eles aprendiam a passar, a virar a página de algumas coisas na vida deles. E Judas precisava ficar no devido lugar, no passado. Quando se citava o nome de Judas, era sempre para dizer assim, nós não podemos seguir o exemplo de Judas. Mas eles não ficaram gastando tempo com isso. Há muitas pessoas que gastam mais tempo com aquilo que não aconteceu na sua vida, do que com aquilo que pode acontecer. Muitas pessoas que não experimentam coisas novas oportunidades, porque o tempo todo estão choramingando, reclamando e murmurando por aquilo que é velho, que passou, mas que continua tão real e tão presente no coração delas hoje. Não, esse ano 2020 não vai ter espaço para aquilo que não deu certo. Não vai ter espaço para aquilo que te fez mal, não vai ter espaço para aquilo que não abençoou. O seu coração, a sua vida está separada, está preparada pelo Senhor para que você possa viver coisas grandes. Quando Jesus tem um encontro com os discípulos, e no capítulo 1, no versículo de 1 ao 8, Jesus não fica dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre Judas, não. Jesus não chega falando sobre os erros de Judas. Jesus chega dizendo para eles, olha, vocês vão fazer algo maior do que eu fiz. Vocês vão levar a palavra onde eu não levei. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. O pensamento de Jesus não é naquilo que passou, o pensamento de Jesus é naquilo que estava por vir. Se você quer que ele tenha um ano maravilhoso, comece a pensar coisas grandes para o futuro, e comece a andar em direção a isso. Comece a dar passos de fé em direção a coisas grandes. Pastor, é tão difícil ver a mudança da minha família. Comece a viver e declarar espiritualmente como se isso já fosse uma realidade. Pastor, mas os meus parentes não recebem a palavra. Comece a orar e dizer, Senhor,
os meus olhos humanos não estão conseguindo compreender isso, mas os meus olhos espirituais estão confirmando dentro de mim que essas pessoas vão te receber como Jesus. O Senhor vai abrir o coração dessas pessoas, esse coração duro vai se transformar num coração mole, vai se transformar num coração amoroso. As pessoas que causam desentendimento na minha família vão se transformar em pessoas amorosas, e você começa a declarar e a viver assim. Queridos, mas isso é coisa de doido, mas foi isso que Jesus me chamou, para ser um louco. É quando você vê de repente alguém sendo grosseiro, você pensar no seu coração e até mesmo declarar: não, mas isso não combina com você. Meus irmãos, quando eu era adolescente, no meu rosto tinha mais espinha. Tinha mais espinha do que um maxixe. Não, mas eu sofri. Todo mundo tinha uma receita para me dar. E quando tinha aqueles assim: eita, o que é isso na tua cara? Era desse jeito. E aí, queridos, eu poderia me sentir coitadinho, a cara de choquito. Ninguém me acha bonito, ninguém me ama, poderia reclamar. Eu venho para essa igreja no ano de 1994. E eu começo a paquerar a menina mais bonita dessa igreja. Cara de choquito. Se alguém chamar, eu vou disciplinar depois. E eu começo a olhar para a menina mais bonita dessa igreja. Fica em pé, meu irmão, para o pessoal ver que você é mais bonita aqui. Olha aí, vai. Eu comecei a olhar para ela. Me interessei por ela. Eu tinha 13 anos, ela tinha 11. Falei com a mãe dela que eu tinha planos para o nosso relacionamento. Ela não permitiu naquela época. Está casada comigo. Eu poderia estar me reclamando. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Não, quero pensar é grande. Não, vou escolher uma mais feinha aqui para ficar no mesmo nível. Imagina 2 feios em casa. Irmãos, escute uma coisa. As coisas não acontecem com pessoas que pensam pequeno. As coisas não acontecem com pessoas que vivem retraídas. As coisas não acontecem com pessoas que se isolam, com pessoas que desistem da vida, com pessoas que vivem se maldizendo. Não. As coisas acontecem com homens e com mulheres de fé, com homens e mulheres que decidiram no seu coração ousar no Senhor. Quando eu vejo que nós temos vivido como igreja, eu fico pensando, isso é só o começo, porque Deus tem coisas ainda maiores e melhores para a nossa vida, para a nossa igreja, para a minha família, para a sua família. A sua família não vai terminar como começou. Você olha para a história de Judas, mas as escolhas que Judas fez, a escolha que Judas fez, querido, levou ele para a destruição, mas a escolha que Pedro fez, levou ele a ser um homem extraordinário nas mãos do Senhor. Tudo depende das suas escolhas. Vire algumas páginas na sua vida e comece a permitir que Deus escreva uma nova história na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, enfim, nas mais diversas áreas da sua vida. Coloque o passado no seu devido lugar, no passado. Se foi bom, glória a Deus. Se não foi, aprenda com isso, para isso não se repetir na sua vida. Em terceiro lugar, para que eu possa ter um ano maravilhoso, eu começo com oração, eu viro a página de tudo que é ruim, de tudo que é negativo, de tudo que não foi abençoado na minha vida. Mas em terceiro lugar, eu preciso me cercar de pessoas
que me levarão a alcançar o propósito de Deus na minha vida. Eles estão orando, eles estão dependendo do Senhor, a igreja está começando, pequenininha, 120 pessoas aqui. E aí no capítulo 2, versículo 1, onde é que eles estão? Eles estão exatamente onde Jesus disse que eles deveriam estar. Eles estão reunidos exatamente onde Jesus esperava que eles estivessem. Verso 1 diz: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Onde é que essa igreja estava? Essa igreja estava exatamente aonde Jesus determinou que eles estivessem. Escute uma coisa, esse ano 2020, você precisa estar próximo de pessoas que te aproximam de Deus, que te levam para próximo a viver no centro da vontade de Deus. É isso que Deus espera de você. Queridos, há grupos de WhatsApp que você está participando, que está afastando você do Senhor. Há amizades que você continua nutrindo, que estão afastando você do Senhor. Há relacionamentos que você está nutrindo, se alimentando, que são relacionamentos doentios, que está fazendo você se tornar uma pessoa pior. Não. Nesse ano de 2020, querido, o conselho que eu tenho para você, segundo a palavra, é: aproxime-se de pessoas que te levem ao centro da vontade de Deus, que te levem a viver o propósito de Deus na sua vida. Eles se reuniram para experimentar o Pentecostes, eles se reuniram para experimentar a descida do Espírito Santo, eles se reuniram para experimentar um dos pontos mais altos da vida da igreja. Queridos, comece a ter mais critérios, a estabelecer critérios nos seus relacionamentos, das pessoas que você anda, das pessoas que você conversa. Há pessoas que literalmente são sanguessugas, elas se aproximam de nós para nos sugar, elas sugam a nossa alegria, elas sugam os nossos bens, elas sugam as nossas emoções. São pessoas negativas, são pessoas que, por mais que você tente ajudar, elas sempre querem viver ali naquela situação penosa. Eu não estou dizendo para você abandonar completamente, você continua orando, mas querido, não dá para andar com gente assim. Há pessoas que, quando eu encontro, toda vez eu pergunto: como é que está? Reclama. Eu nem pergunto como é que está, eu digo: graça e paz. Porque se eu perguntar como é que está, meu irmão, é meia hora, é 1 hora, 2 horas ali ouvindo só murmuração. São pessoas que estão reclamando da sua vida desde quando se entenderam por gente. Aí tem aquelas que querem reclamar mais do que o outro, né? Eu vi a história de um palestrante falando isso. Ele disse assim: mas a dizer, rapaz, eu descobri que eu estou com uma úlcera. O cara disse: e a sua sangra? Que a minha sangra. Tem gente que quer mostrar o problema maior do que o outro. Essas pessoas você tem que evitar. Eles estavam juntos no lugar onde Deus tinha reservado para eles. Sabe onde é o seu lugar nesse ano 2020? É congregando aqui nessa igreja. Sabe onde é o seu lugar nesse ano 2020? É participando de um pequeno grupo, numa célula. É valorizando o seu discipulado um acompanhamento. É você tendo a possibilidade de semanalmente se encontrar com alguém que está comprometido em orar por você, em ajudar você a crescer segundo os propósitos do Senhor. Ah, pastor, mas meu discipulador falhou comigo. Ah, queridos, eu esqueci de dizer para vocês, naquela porta ali, é proibido entrar gente perfeita aqui nesse lugar. Se ele falhou, perdoa. E dá a ele uma nova oportunidade. Porque eu tenho certeza que talvez em algum momento você também falhou com ele. Aproxime-se de pessoas que acrescentam a sua vida, que somam com você,
que de repente em alguns momentos até precise de você, mas são pessoas que não dependem de você. Elas não são sanguessuga. É uma via de mão dupla, elas recebem, mas elas também abençoam. 2:1 diz que eles estavam juntos, em um só lugar, tendo uma só experiência e vivendo o êxtase espiritual na vida deles. Determine na sua vida esse ano, que você não vai ser mais um nessa multidão, que você não vai ser mais um que participará de um culto, mas você vai vir para fazer a diferença. O que você colocar a sua mão, você vai dizer: Senhor, usa até o limite que o Senhor quer usar. Quarto lugar, queridos, além de orar, além de virar a página, além de se cercar de pessoas que te ajudem a alcançar o propósito de Deus, abrace uma causa que te traz alegria e entusiasmo. Abrace uma causa, abrace uma área nessa igreja, abrace uma direção que Deus está te dando. Quando a gente faz exatamente aquilo que Deus espera que a gente faça, a gente faz com alegria, com entusiasmo. O texto nos mostra que as pessoas que estavam aqui reunidas, uns começaram a zombar, estão embriagados, começaram a fazer pouco caso com a igreja do Senhor, começaram a dizer que eles estavam bêbados. Verso 13 diz: outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Mas a Bíblia diz no verso 14 que Pedro se levanta, e Pedro se levanta com entusiasmo, e Pedro se levanta com determinação, e Pedro se levanta com alegria, porque Pedro encontrou a razão da vida dele. Pedro pensava que a razão da vida dele era pescar. É por isso que quando ele entrou em crise, ele disse: eu vou pescar, e os outros disseram: nós vamos também. Mas Deus não tinha uma coisa para completar uma área na vida de Pedro. Deus tinha algo para completar toda a vida de Pedro. Pedro nasceu para pescar por um tempo, mas Pedro agora ia ser um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor. Pedro abraça aquela causa. Jesus fala para Pedro: Pedro, eu tenho uma missão para você, apacente as minhas ovelhas. Pedro entende isso, Pedro absorve isso no seu coração, e Pedro agora é capaz de morrer por isso, porque aquilo ali tomou conta de Pedro de tal maneira que ele não se via fazendo uma outra coisa, se não fosse estar no centro da vontade de Deus, cumprindo a sua missão como apóstolo, como discípulo, como pregador da palavra do Senhor. Pedro abraçou a liderança e a pregação aqui. Ele se levanta e outros se levantam com ele. Quando Pedro se levanta para defender e explicar o que estava acontecendo, os outros 11 se levantam com Pedro. Sabe por quê? Porque quando alguém está entusiasmado, quando alguém está determinado, quando alguém está certo da sua missão, essa pessoa não precisa nem chamar, ela arrasta as pessoas. Vai chegar um momento na vida dessa igreja, queridos, que a gente não vai precisar ficar convidando as pessoas vão estar se oferecendo para vir para cá. Não é porque esse lugar ele é diferente de outros, não, é porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: eu quero Deus que habita na sua vida. Eu quero que o Deus que cuida da sua família, cuide da minha família também. Eu quero ter a paz que você tem. Aonde é que você encontra essa paz? Aí você diz: eu encontro em Jesus. E essa pessoa vai colar em você, porque aonde você estiver, Jesus vai estar também. Escute isso. Quando nós abraçamos, estamos vivendo no centro da vontade de Deus, queridas, as pessoas ficam impactadas com isso. Você não precisa fazer uma coisa que impressiona aos olhos humanos, mas quando você faz uma coisa com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com uma direção de Deus, as pessoas ficam impressionadas, mesmo que o que você faça seja recolher, de repente, os copos descartáveis, quando termina esse culto. As pessoas olham e dizem assim: nossa, essa pessoa não precisa fazer isso.
mas você faz porque você ama isso. De repente outra pessoa não faz, e não é que ela não se importa, é porque de repente ela não tem a direção e o entusiasmo disso, ela gosta de outra coisa. Ela gosta de repente de adorar a Deus cantando, tocando, recebendo as pessoas ali na porta, dizendo: seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que você tenha um bom culto. Queridos, esse ano precisa ser maravilhoso na sua vida, e para ser maravilhoso, abrace algum ministério, abrace algo, envolva-se com algo que vai fazer a diferença nessa igreja e nessa cidade. Em último lugar, queridos, acredite que você vai romper naquilo que você faz como uma pessoa de Deus. Pedro, no capítulo 2, versículo 38, Pedro estava falando um monte de coisa para esse povo. Mas no capítulo 2, e toda vez que eu olho para esse capítulo, eu fico imaginando quem era Pedro e quem Pedro se transformou. Versículo 2, capítulo 37 diz: quando ouviram isso, a mensagem que Pedro estava falando, né? Confrontando as críticas. Vocês não estão embriagados, Pedro falou sobre Jesus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Eu entendi essa palavra, eu entendi a mensagem que você falou, mas o que a gente faz agora? Aí Pedro tem uma palavra, e a palavra de Pedro é: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Há pouco tempo atrás, Pedro estava negando Jesus. Há pouco tempo atrás, Pedro estava agindo na força do braço, cortando a orelha de um soldado. Há pouco tempo atrás, Pedro estava fazendo promessas a Jesus que ele não iria cumprir. Há pouco tempo atrás, Pedro estava abandonando a sua missão como discípulo. Mas isso ficou no passado, porque o Pedro do presente agora foi um Pedro que acreditou nas palavras de Jesus e começou a romper no seu ministério, começou a fazer coisas que ele nunca tinha feito, começou a viver coisas que ele nunca tinha vivido. E sabe como é que nós experimentamos isso? Dando o primeiro passo. Às vezes nós queremos começar grande, mas tudo que é grande, querido, deu o primeiro passo. Teve uma iniciativa. E acredite que isso vai acontecer com você, se você seguir os planos de Deus na sua vida. Se você orar, se você virar página negativa na sua vida, se você se cercar de pessoas que abençoem, que te oriente, que te ajudem a se aproximar de Deus, se você no seu coração determinar e abraçar uma causa que te traz entusiasmo, que te traz uma alegria, que te traz a convicção de que é isso que Deus quer para você. Mas abrace na certeza que vai dar certo, irmão. Eu não estou falando somente na área espiritual. Quando eu falo área espiritual, é a área ministerial. Estou falando também na sua área profissional. As pessoas talvez pensem: você faz tudo certinho, você é uma pessoa que honra o Senhor, e as pessoas estão rindo de você. Escute uma coisa: vai chegar um dia que você vai romper, porque também riram de Pedro, também zombaram de Pedro, também desacreditaram de Pedro, mas Pedro continuou fiel ao Senhor. Tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. E o meu tempo não é igual ao tempo de outra pessoa que está do meu lado. Já contei para alguns, mas como tem muitas pessoas novas aqui, quando eu terminei o seminário em 2004, a igreja estava sem pastor. Eu reuni a diretoria dessa igreja e eu disse assim: irmãos, resumindo, me dê uma oportunidade. Me deixe pastorear aqui essa igreja.
E os irmãos sabiamente entenderam que aquele não era o tempo de Deus na minha vida. Eu lembro como hoje, quando eu recebi a informação, não é o tempo de Deus. Não entendemos que você é a pessoa, nesse momento, para a igreja. E fizeram certíssimos. E eu lembro, queridos, que eu saí triste, decepcionado com a igreja. E eu escrevi uma carta. E a carta que eu escrevi, uma carta, eu vou vencer, eu vou romper aqui, e eu vou mostrar para eles. Que tolice minha. Que prepotência minha. E eu guardei essa carta por muitos anos. Depois eu nem lembrava que eu estava mais com ela. Mas tudo tem um tempo nas nossas vidas, irmãos. E no dia 18 de janeiro de 2014, eu estava tomando posse nessa igreja, porque o meu tempo de ser pastor nessa igreja chegou. Talvez é esse ano que Deus reservou para que promessas que haviam sido feitas lá no passado se cumpram agora. Acredite que você vai ter o melhor ano da sua vida, meu irmão. Pastor, e se não for, viva dessa maneira. Tenha atitudes de fé. Quando a tristeza, a decepção, a angústia de alguma maneira te desestimular, lembra que há um Deus lá no céu, assim como existiu na vida de Jó, em que o diabo estava determinado na vida de Jó a destruir a vida dele, a humilhar Jó e toda essa família. E Deus diz: você conhece o meu servo Jó? Há um Deus no céu, querido, que interfere na terra e que está declarando para você nessa noite, que está olhando para você nessa noite e dizendo: tenha fé, determine no seu coração acreditar e ser mais ousado como homem e como mulher do Senhor. Nós sempre gostamos de concluir esse momento adorando a Deus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, talvez um desses 5 pontos falou seu coração nessa noite. Mas o maior presente que você pode ganhar no ano 2020 é a salvação em Cristo Jesus. O que fez essa igreja mover e avançar não foi o entusiasmo, nem somente a alegria de Pedro, não foi somente a oração de Pedro, não foi somente ele estar cercado de pessoas que abençoavam e que direcionaram ele ao propósito do Senhor. Não foi somente isso que levou essa igreja a viver um dos melhores momentos da história. Foi Jesus. Sem Jesus, tudo que nós temos é muito pequeno, é insignificante e não nos leva a lugar nenhum. Louvemos ao Senhor.